Bom dia! Estamos iniciando mais um Podcast Brasil, segunda temporada. Dessa vez com o nosso... Dessa vez não, ele já veio aqui na primeira temporada. E mais uma vez ele está nos dando o prazer da presença dele aqui em nosso podcast, o presbítero pregador Isaías de Oliveira. Paz do Senhor, bom dia, Isaías. Paz do Senhor, meu amigo David Young, tudo bem, meu querido? Bem, graças a Deus. Cristo. Paz do Senhor a todos que participam conosco. É uma satisfação enorme estar aqui pela Amém. segunda vez, nessa segunda temporada, poder estar participando, falando um pouco da mensagem, da cruz, do Evangelho, né? É uma satisfação enorme estar com você nesta manhã. Amém? Glória a Deus, é bênção pura. O tema de hoje, para você que está chegando agora, o tema de hoje é Igreja pós-tribulação. Vivemos em um tempo onde as pessoas vivem com medo, outras se atrevem a se relaxar porque entendem que primeiro vai vir o anticristo para depois vir Jesus. Aí fica estreito, porque se hoje você passar dessa para um outro lado, para onde você vai? Será que não já aconteceu a volta de Jesus especificamente para você? Essa é a pergunta. E o nosso presbítero Isaías de Oliveira está aqui para responder à luz da Bíblia sobre igreja pós-tribulação. Isaías, qual é a sua visão à luz da Bíblia sobre igreja pós-tribulação? Bom, no meu entendimento bíblico, pelo que eu já estudei, já vi comentários, pastores renomados que seguem esse direcionamento, uma igreja pós-tribulação é uma igreja que, infelizmente, ficou para trás. É uma igreja que não venceu, que não triunfou. É uma igreja que ficou e não foi levada para o arrebatamento do Senhor. Então, uma igreja pós-tribulação é uma igreja que sofre, é uma igreja que chora, é umas pessoas que, infelizmente, não foram fiéis ao Senhor, não se dedicaram à palavra, não se dedicaram ao Senhor, brincaram com o Evangelho e ficou para a grande tribulação. Porque nós entendemos, num ponto de vista, temos os pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e médio-tribulacionista. E eu creio na pré-tribulação. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação, como alguns outros pensam que vai passar. Porém, a Bíblia dá alguns direitos de defender essa tese. Amém. Eu também creio, eu creio. Você pode crer diferente, outras pessoas creem diferente. De repente, pode ser que eles fiquem também, né? É um direito de cada um. Eu creio que o Senhor não vai deixar a igreja dele passar pela tribulação. Nós vamos ser retirados dessa terra antes desse período. Isaías, essa pregação de pós-tribulação, pré-tribulação, deixa alguns jovens, eu conversei até com o pastor Robson Máximo, mês passado, no início da temporada, sobre alguns jovens que, quando ouvem essa pregação de a igreja vai passar pela tribulação, alguns jovens, não são todos, alguns jovens, eles entendem que ele pode relaxar um pouquinho, porque primeiro vai vir o anticristo e depois que vai vir Jesus. Então ele se sente confortável para poder cometer algum tipo de pecado, algum tipo de deslize, porque eles entendem, pregaram para mim que primeiro vai vir o anticristo, então dá tempo suficiente de quando o anticristo chegar eu me converter de novo. Qual é a sua reação sobre esse comportamento de alguns jovens? Olha, isso para mim é uma brecha que o inimigo achou para jogar na mente, no entendimento de pessoas para descontinuar no pecado. Como a Bíblia nos diz, quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se. Quem é santo, se santifique cada vez mais. Então, quem está nas trevas, para trevas continuar trevas ainda mais. Agora, quem está na luz, com certeza quer se purificar, se santificar ainda mais. Então, o inimigo aproveita uma deixa dessa, algumas teses que defende. Claro, eu respeito todas as pessoas que defendem essa tese, né? Porém, não é o que eu acredito e eu vou defender essa tese. Porém, hoje os jovens, infelizmente, estão com as mentes mais fechadas para isso. Então, o que um falar, eles determinou
infelizmente muitas pessoas não vão atrás para saber se é realmente aquilo ou não, não vai estudar, não vai especificar para ver se é correto ou não, mas pegou, ouviu, guardou no coração e não fez como os irmãos de Beré, né? Foi realmente pesquisar se como era do jeito que estava escrito, do jeito que está escrito, né? Eu acredito que eles ficam naquela ideia. A primeira informação, aquele ditado que diz, a primeira informação é a verdadeira, quando na verdade nem sempre é assim. Eu chamava você de pastor. Meu Deus, me ajude, Jesus. Às vezes eu esqueço. Prefeito Isaías, fala um pouquinho sobre o ministério que você hoje frequenta. Eles também têm essa mesma linha de pensamento, essa mesma visão teológica? No ministério que eu congrego, a Assembleia de Deus Fervente Oração, presidida pelo meu pastor Juliano, que é meu cunhado também, a gente entende sim que é essa mesma linha. A gente sempre creu, né, até mesmo por ser assembleia, né, creio eu, a maioria de assembleia, tem essa linha de raciocínio, pré-tribulacionista, onde nós cremos que a igreja não passará. E temos estudado sobre esses assuntos e a linha de raciocínio nós entendemos que ainda não mudou nesse sentido. A gente continuamos nesse mesmo intuito. Então o ministério acredita assim, a gente ensina assim, como também nós aprendemos assim. E vamos passar para os nossos demais de acordo com o que nós temos aprendido. Você acredita que com esse tipo de pregação de pós-tribulação, como é que o pessoal chama? Pós-tribulacionista, não é isso? É uma coisa também difícil de falar. Você acredita que com esse tipo de pregação o diabo encontra brecha para fazer com que as pessoas tirem o foco de Cristo e desviem o olhar para Ele, porque Jesus vai vir após tribulação? Então, você acredita que o diabo utiliza esse tipo de pregação para poder iludir algumas pessoas e tirar o foco, o olhar das pessoas de Cristo e atrair para o mundo? Pode ser que sim. Em algumas questões pode ser que sim. Não vou generalizar que todos sejam assim, porque até mesmo tem pessoas que creem nesse tipo de pós-tribulacionista. Isso. Só que ao mesmo tempo pode ser uma deixa também para que muitas pessoas acabam, em vez de estar vindo para Jesus agora, elas falam, não, tem um tempo ainda, eu posso esperar um tempo, porque na visão do pós-tribulacionista, o momento do arrebatamento da igreja e o momento de pós-tribulacionista vai ser praticamente simultâneo. Acabou a tribulação, Jesus veio, levou o povo, e aí já um tempo oportuno, um pouco tempo, já vai voltar para reinar sobre a terra. Então é uma tese que infelizmente eu não creio, mas tem quem creia, mas como também tem infelizmente um inimigo que possa usar uma tese dessa para induzir pessoas a ir para essa linha de raciocínio. Eu tenho um tempo ainda, Jesus vai vir só lá no final da tribulação. Então eu posso pecar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pode ser uma deixa que muitas pessoas querem, né? Alguns, infelizmente, até mesmo no tempo de pandemia, foi uma deixa que aproveitaram. Falaram, não preciso ir para a igreja porque a igreja está fechada. Vou ficar só online. Então, tem muitos hoje que já ficou online e não saiu mais. Não saiu mais. Então, para quem quer fazer errado, encontrar brecha é fácil. A ideia porque durante o tempo da pandemia, utilizaram muito, pelo menos na igreja onde eu faço parte, na Assembleia de Deus, Belém, utilizaram muito aquela ideia de que a igreja somos nós, né? A igreja somos nós, e que o Espírito de Deus está presente em todo lugar, porque está escrito, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Pai. Utilizaram essa linha de raciocínio à luz da Bíblia também, né? Você acredita que essa pregação durante o tempo de pandemia prejudicou algumas pessoas ou foi necessário no momento? Foi digo assim, para algumas pessoas prejudica. Como a minha igreja não parou. A gente fez culto. Glória a Deus. Parabéns. Como é o nome do pastor? Pastor Juliano. Pastor Juliano, meus parabéns. Eu queria
que não é zoando o ministério que eu faço parte, mas eu queria que eles tomassem essa posição também. Alguns poderiam dizer, está descumprindo a lei. Desde quando essas leis que criam hoje em dia, não são todas, mas a maioria, desde quando ela tem parte com Deus, tem parte com a Bíblia? Por exemplo, criaram em 2013, salvo engano, lei da palmada. Desde quando isso vai a favor da Bíblia? Que a Bíblia manda você corrigir o filho, se possível for com a vara, ou seja, dar um reio nele se precisar. Ou seja, são esse tipo de lei. Estão colocando no Congresso Nacional vários querendo aprovar, de fato, né? Vários tipos de lei que vai contra a Bíblia. Um deles é o incesto. E aí? Não posso descumprir a lei? Vai chegar um tempo que você vai ter que decidir. Ou você vai seguir a Deus, ou você vai seguir essa lei mundana que o diabo está implantando no nosso Brasil, infelizmente, aos poucos, e alguns crentes estão enganados. Infelizmente, é mesmo. Como diz a palavra de Deus, não importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu estou obedecendo a Deus, mesmo que eu sofra infração, Deus vai nos justificar perante Ele, né? Porque o Senhor é que nos justifica. Então, só finalizando essa parte da pandemia, na minha igreja, ela não parou. Teve até algumas autoridades que veio, observou, olhou, mas aí viu que estamos ali na presença de Deus, estamos ali fazendo a obra, e como alguns também prefeitos, vereadores, eles decidiram que era o que era prioridade e o que não era. Isso. Então a igreja, ela era como uma prioridade, alguns entendiam, né? Outros não. Porém, algumas igrejas ficaram abertas, e alguns estados e cidades, e nós permanecemos abertos. Veio várias outras pessoas de outra igreja, porque as igrejas deles estavam fechadas, e nós não paramos. Para a glória de Deus. É benção. Alguém morreu porque ficou aberto na igreja? Não, nem foi preso também. Viu aí? Deus, Ele cuida, rapaz. Não adianta querer, não vou fazer isso porque Deus cuida. Eu me lembro que quando a Assembleia de Deus fechou, a minha esposa, ela não gosta de ficar negócio de online, ela gosta de presença. E ela falou, dei embora numa igreja aqui próxima. Eu fui lá, mas não curti muito. Mas enfim, o pastor é gente boa. Aí depois outra pessoa me levou lá para Valinhos, só para isso eu saí de Louvira para Valinhos, para poder congregar. Entendeu? Mas é bênção, Deus sempre cuida dos seus. Eu ia dar os parabéns ao pastor, o nome dele? Juliano. Parabéns, pastor Juliano, pela coragem, pela força, pela garra de trilhar o povo de Deus num caminho, e não fechou mesmo, não fechou, porque Deus, Ele garante, quando tem alguém corajoso, valente, não vai ficar aberto, Deus garante. Não adianta querer dar testa, porque Deus garante. Com certeza. Isaías, eu vi, foi até um cara que eu ouço ele, eu fiz até curso com ele também. Embora eu sou aquele tipo de cara que eu faço curso, mas só que eu não vou engolir tudo que o curso me manda. Isso. Entendeu? Rodrigo Silva é um cara bem recomendado. Sim, você conhece, né? Conheço. Muitíssimo inteligente, usado por Deus. Ele também tem essa ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim. E uma das formas de provar que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele utiliza o termo da pregação de Noé, né? E como é que o texto diz? E o dia do Senhor será como no dia de Noé, né? Aí ele utiliza aquela ideia de que Deus livrou Noé no dilúvio, não arrancou da terra, né? Ele também utiliza o termo a passagem lá dos Hebreus, né? Que Deus fez passar a praga, a mortandade, todo tipo de coisa, mas Deus não tirou. Entendeu? Qual é a sua visão sobre essa linha de pensamento dele, à luz da Bíblia também, né? Sim. Eu não creio, particularmente eu não creio, e eu não vou pregar jamais que a igreja vai passar, ainda que eu veja alguma coisa parecida. Eu não vou pregar porque eu tenho que ter sabedoria, porque se você usar a palavra para pregar de qualquer jeito, você utiliza para matar almas. Exatamente. Ou seja, eu acredito, não sei se você pensa nisso aí, eu acredito que com essa pregação de pós-tribulação,
você retarda a salvação de alguns que estão lá fora, que Isso. querem entrar, mas ouve esse tipo de pregação e acaba que fala, não, peraí, há um tempinho, eu vou beber, eu vou curtir, eu vou fumar, Exato. entende? Mas enfim, à luz da Bíblia, o que é que você entende sobre essa linha de pensamento do Rodrigo Silva? Olha, eu respeito a linha de pensamento dele, entendimento que ele teve, porém não sou obrigado a concordar também, como você disse, né? É uma linha de raciocínio que é um tema que pode ser usado como pregação. Não quer dizer que seja exatamente como vai ser no arrebatamento. Isso. Então, o tempo de Noé e o tempo da igreja são tempos distintos, bem diferentes, eu entendo assim. Se Deus quiser tirar pessoas no meio da tribulação, sim, Ele tirar pode. pessoas pós-tribulação também tem, porque vai haver salvação pré, pós e média. E dentro de todas essas linhas de raciocínio vai ter salvação. Todavia, mais difícil, né? todavia vai ser pelo sangue, né? Isso. Como foi nos tempos da igreja primitiva. Teve Isso. que padecer, morrer para alcançar a salvação. E nós que acreditamos na pré-tribulação, nós estamos passando por grandes tribulações? Não, mas a gente passa por tribulação diariamente. Todo dia é um leão, todo dia é um gigante, todo dia é um urso que a gente mata. E a linha de raciocínio que ele entende, que ele se baseia, não cabe ao tema em si. É uma linha de pensamento que pode ser usada assim, pregação, mas creio eu que, infelizmente, para esse tema de pré-tribulação ou arrebatamento, não condiz, porque arrebatar significa arrancar, tirar com força. Então, não vejo assim acontecer nenhum desses temas aí. Então, o arrebatamento do Senhor é quando ele vem buscar o que é dele. E também várias passagens na Bíblia fala que ele nos livra lá do tempo da tribulação que vai chegar sobre toda a terra, né? E não se trata ali de livrar durante a tribulação, se trata de livrar a igreja mesmo, né? Então, a sua linha de pensamento está ótimo, tá? Muito bom. Eu também penso dessa forma, mas vale a pena nós colocar aqui, discorrer o assunto aqui, porque existem pessoas que ficam naquela dúvida, né? Tanto é que tem na igreja de Filadélfia, uma da igreja que venceu. Isso. E a promessa era que eu livrarei do dia da grande tribulação. Vamos para os nossos comerciais, intervalo, e assim nós voltaremos. Estamos retornando do nosso podcast, aqui ao meu lado, na minha frente, né? Presbítero Isaías de Oliveira. O tema de hoje, Igreja Pós-Tribulação. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou então pelo WhatsApp que vai aparecer na tela. E logo, assim que possível, vamos responder. Ou eu vou responder, ou então eu vou guiar a pergunta para ele. Ele vai responder assim que possível, tá bom? Isaías, o tema pós-tribulação, estávamos falando aqui agora há pouco, gera muita polêmica. Sim. Mas como nós estamos falando aqui, vale a pena falar porque existem pessoas enganadas. Então, aquela questão do arrebatamento, nós acabamos de falar agora aqui, o arrebatamento não vai acontecer apenas em massa, acontece também no particular. Exemplo, se a morte bater na sua porta hoje, para quem serás? Será se você está preparado? Porque não vai dar tempo, você que é pós-tribulacionista, não vai dar tempo de você esperar o anticristo para depois vir Jesus, porque a volta dele bateu na porta agora. Isaías, à luz da Bíblia, qual é o seu entendimento sobre isso? Olha, para muitas pessoas que hoje, infelizmente, possa ir para essa linha de raciocínio, tipo, esperar Jesus Cristo, esperar o anticristo, melhor dizendo, ainda o anticristo vir primeiro para depois vir Jesus Cristo, é uma situação bem complicada que deixa você totalmente no estreito, sem segurança. E qual é a segurança que você vai ter
de ter a salvação vindo o anticristo, e muitas das vezes, assim, o anticristo vem, aí fala para você, negue a Jesus. Você negou a Jesus Cristo, um momento e um instante só, pegaram você e passaram a peixeira no pescoço, não deu tempo de você retratar isso, falar, pedir a Deus misericórdia e acabou-se. E então a oportunidade é agora, o momento é agora, para você estar firme com Cristo, porque o arrebatamento da igreja em si pode ser a qualquer momento. Agora, as linhas de raciocínio pós, pré e med, tem muitas pessoas que estão aguardando um certo momento para se acertar com Deus, para se firmar com Deus, para estar indo para a casa de Deus. Então, infelizmente, vai sendo uma deixa, e o tempo, mais ou menos, o tempo para a pessoa pecar, o tempo para si, o tempo para você fazer o que você quer fazer, ou seja, cumprir os desejos da carne, né? Isso. Mas quem é espiritual entende o que é espiritual. Então a gente entende que quanto mais perto eu estou de Deus, mais próximo eu estou de Deus agora, melhor com Deus, porque como Deriang disse, vem Jesus Cristo em massa, mas também vem em particular. O que se chama hoje, eu tenho que estar preparado. Essa é a questão. Não importa quando vai ser, que hora vai ser, eu tenho que estar preparado. Então, se muitas pessoas irem nessas linhas de raciocínio esperando acontecer algo, infelizmente você pode não alcançar a sua salvação por isso. Verdade. Presbítero Isaías, você acredita que o anticristo ele vai surgir no meio religioso, no meio político? Apesar de eles caminharem junto, né? Mas enfim. Olha, esse é uma questão muito importante, até mesmo porque a gente entende que o anticristo vai surgir no meio político e também no meio religioso, como você disse. E ele será uma pessoa de grande importância, como se diz assim, uma pessoa de lábia, uma pessoa que vai firmar acordos, com Israel, Palestina, influência. E é uma pessoa de influência, como também uma pessoa que tem comando sobre si, né? Ele tem comando ao seu favor, ou seja, é uma pessoa que tem uma parte de política, exército também, e também religioso. São os três, na verdade, aí, que defendem. Aí alguns defendem que pode surgir lá da França, pode surgir dos Estados Unidos, pode surgir da China, da Roma. Então a gente não sabe ao certo quem é. Porém, alguns estudos defendem que, primeiramente, ele sendo judeu, né? Por causa que o judeu, onde quer que ele nasça, ele é judeu primeiro, para depois ser americano, brasileiro e tal. E aí, para afirmar esses acordos aí, é uma pessoa muito intelectual, uma pessoa muito instrutiva, pessoa que entende sobre os assuntos. Claro, né, ali estará incorporado também, né, mas cuidado para que você que defende essas teses não caia nisso. Eu espero que a igreja, claro, esteja já com Cristo. Agora, quem ficar, infelizmente, tem que se render aos pés de Cristo de todo o corpo, alma, espírito, todo jeito. Há uma pregação que desde garoto eu ouço o pessoal falar, que não vem por amor, vem pela dor, mas só que na verdade, não sei se você vai concordar, é uma linha teológica minha, na verdade o amor é agora, a dor vai ser naquele dia, porque vivemos o tempo da graça, naquele dia não vai ter graça. Então o amor é agora, a dor vai ser pós-tribulação. O presbítero Isaías estava falando aqui que tem que ser uma pessoa influente. Eu me lembrei aqui de algumas pessoas em 2022 que dizia que o anticristo é Lula. Não tem condições. Não dá. Não dá, tá? O anticristo não é Lula. Fica tranquilo, você que é petista. O anticristo não é Lula. Tem que ser uma pessoa que saiba falar, que saiba discorrer de vários assuntos, entendeu? Que seja equilibrado, não beba cachaça como o Lula bebe, mas enfim. Isaías, você acredita que as coisas vão funcionar normalmente pós-tribulação, porque agora tem que vir o anticristo para enganar, porque a Bíblia fala que ele vai enganar, né? Você acha que vai rolar tudo tranquilo? Vai sobrar emprego para as pessoas? Olha,
em tese, algumas partes vai funcionar para algumas pessoas e para outras, infelizmente, não. Não. O que eu digo assim, para pessoas, cerca de 30% da Terra, praticamente, é o que muitos, até mesmo pessoas defendem, dos Illuminati, seja essas pessoas, eles querem eliminar 30% da população. Para ter água para todo mundo, para ter emprego para todo mundo, para ter casa. É isso mesmo, ele chama de redução populacional, né? Isso, exatamente. Então, para nós que cremos na pré-tribulação, isso não vai ser o problema para nós, ou melhor dizendo, a gente vai resolver essa questão para eles, né? Jesus vai resolver essa questão para eles. 30% vai ser retirado. A gente está dizendo uma base de 30%, mas a igreja, eu creio que seja muito mais e eu espero que seja muito mais, né? Então seria uma resolução de um problema que muitos já querem fazer isso agora. Eu também creio que seja bastante, não sei, é mais do que 30%. Se for, eu ouvi também alguns pastores meus que diziam assim, que a metade vai subir, metade vai ficar, porque está escrito, né, que estando 2, vai subir um, né? E tem também aquela parábola das 10 crentes, né, as virgens, que foi a metade, né? Isso ficou metade. Então tem essa ideia também de metade. Você falou, eu lembrei de um pastor, falou, meus irmãos, vocês estão defendendo essa tese aqui, um vai ficar, o outro vai subir. Então vocês já conversaram, o marido e a esposa já conversaram com quem dos dois que vai subir? Então é uma coisa que, infelizmente, é um exemplo, meus irmãos, que Deus ali está dando, não é de acordo que, claro, que tiver uma pessoa ímpia e outro servo de Deus, quem subirá? Um servo de Deus que está correto diante do Senhor, e o outro que está lá vai ficar, infelizmente. Então, essa parte aí da questão que você perguntou, para muitos que ficarem, vai sofrer, vai padecer, porque o anticristo vai estar na terra, vai estar reinando e vai ser de acordo com as normas da lei que ele impôs. Então, para muitos vai dizer, agora tem paz, agora tem isso, agora tem aquilo. Tudo isso aí é uma estratégia para que ele seja venerado, adorado, porque, vamos entrar aqui, faz parte também do tema, né, pós-tribulação, porque esse aí é o jogo do anticristo, para que eles venham adquirir a marca, porque a marca não vai ser nada forçado. Algumas pessoas pensam que vão pegar aqui, vou botar a marca e você tá... Não é, porque tem também a ideia da consciência, do coração. Se a consciência dele não tiver voltada para ele, a marca não vale nada. Então, entrando aqui na área agora da marca da besta, né? Qual é a sua visão? Você acha que... O pessoal disse que é um chip, depois falaram que era Coca-Cola, depois disse que era a vacina. A vacina. Não se sabe ao certo o que é. Muitos defendem que seja um chip e tal, mas a Bíblia fala que é do tamanho de um grão de arroz, e a gente entende que seja como posso dizer, um microchip, mas isso vai dar liberdade para que você compre e venda. Agora, essa liberdade vai custar muito. Isso que está a questão aí, vai custar a sua salvação, praticamente, porque você estará negando a Cristo Jesus como seu Salvador, e tendo a marca. E a Bíblia diz que quem tiver a marca, infelizmente, meu irmão, acabou a história, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem mais retorno, hein? Cuidado. Então, você acredita que seja futuramente, que seja um microchip que vai injetar nas pessoas? Possa ser que sim. Já vi, tem já microchip aí, tem pessoas que fazem pagamentos através desses microchips, já vi na internet, tem pessoas, pode ser que sim, ou pode ser que não também, né? Hoje em dia, como a tecnologia está bem avançada, você pode até fazer vamos dizer aí, uma tatuagem, uma mini tatuagem aí com um código QR Code, código de barra. Hoje em dia, como está bem avançado, não tem, a gente pode se dizer agora pelo que a gente está vendo e vivendo, mas mais um tempo para frente a gente não sabe, né, que a tecnologia tem aí para frente para apresentar para o mundão, né? Pessoal, o nosso encontro aqui hoje não é polemizar, gerar polêmica, não é isso como algumas pessoas gostam. O nosso propósito aqui é levar luz para você que está nos ouvindo, porque parece que não, mas esse assunto danifica a mente de alguns que se perderam ouvindo alguns pré-tribulacionistas. Porque o nosso dever é pregar o Evangelho. O mandamento foi esse, né, Isaías? Sim, exatamente. Pregar o Evangelho a toda criatura.
Então, se eu sustentar essa tese, não, Jesus não vai voltar agora, então, para que eu estou pregando? Eu estaria desfalecendo o coração de muitos que está à beira de se converter. Então, o nosso propósito não é gerar polêmica, e sim levar luz através da Bíblia, da palavra, para o seu coração. Estamos chegando no finalzinho, hoje, com o nosso presbítero Isaías de Oliveira, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e finalizasse em nome de Jesus. Amém. Então, como você disse aí, eu respeito todos os pastores, quem defende essa linha de raciocínio, e são pensamentos diferentes, e isso não nos faz inimigo, né? Não somos irmãos em Cristo Jesus, mas são as linhas de pensamentos que nós defendemos e acreditamos, e eu espero que você possa buscar mais entendimento, buscar a respeito de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo te revele, para que você entenda verdadeiramente a palavra do Senhor, como ela é. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, ficam agarrados em pastores. O que o pastor disse está dito. O que o pastor falou está falado. Não vou nem procurar. Então, às vezes, as pessoas... isso é uma deixa ou tipo de questão que a pessoa não está interessada em saber sobre o assunto. Falar, o pastor já estuda para isso, o pastor já busca para isso. Então, o que ele falou está falado e praticamente assina embaixo. Então, vá buscar, vá estudar, procure entender sobre as linhas de raciocínio, como outras religiões também a gente já estudou sobre isso, seitas, heresias, e para que você possa entender e compreender a palavra do Senhor para ganhar almas para o Senhor. Isso é o mais importante. Amém? Que Deus abençoe. Fica um abraço aí a todos os irmãos. Amém? Amém. Eu quero finalizar, mas antes eu quero fazer uma pergunta para ele. Topa responder? Vamos lá. Vou jogar. Você falou de seita e eu queria ouvir a sua opinião. Cristão no Brasil, na sua visão, é uma seita ou é uma igreja que de fato segue os princípios bíblicos? A cristã no Brasil é o seguinte: uma das questões que eles acreditam sobre o batismo, a principal questão primeiro, o batismo. Se você é batizado na igreja Assembleia de Deus e você vai para a congregação, você não é aceito, que você precisa rebatizar. Então ele invalida a Bíblia, porque a Bíblia fala que é um só batismo. Isso, exatamente. Aí você tem que batizar novamente, por causa que o batismo deles é em nome de Jesus Cristo. Só isso. E o nosso é em nome de quem? O nosso que aqui, tipo assim, a gente fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E o Filho não é de Deus. E aí eles defendem por causa da questão que Pedro, quando batizou ali em Atos 2, 3, falando, receba o batismo em nome de Jesus Cristo, e fica nessa tese só e pronto, acabou. Então, acaba defendendo como se fosse uma seita. E a igreja, a palavra de Deus diz que é só um batismo. Então você acha que esse Ministério Cristão do Brasil caracteriza uma seita? Pode-se dizer que sim, por não defender a palavra como ela e outra, tem a questão das mulheres não podem falar, mulheres não devem dar as suas opiniões, não devem subir os cultos, tem também essa questão. Então eu conheço alguns irmãos da congregação, são muito bem de vida, são pessoas que são bem instruídas, porém essas questões aí, infelizmente, meus irmãos, acaba caracterizando como uma seita, porque está fora da palavra de Deus, e aquilo que quando a gente vê que está fora da palavra de Deus, infelizmente vai se caracterizando, vai pegando os moldes que não está dentro da Bíblia, porque você está eliminando a salvação ou aquilo que você viveu, igual muitos pastores ou pessoas famosas, vamos dizer assim, eu batizei hoje na Assembleia de Deus, só que aí eu tenho uma oportunidade de estar lá em Israel, e aí eu vou me batizar de novo nas águas do Rio Jordão, e aí o que eu vivi antes não valeu de nada? Isso que está a questão. Nós falamos sobre isso
Acho que foi com o pastor Adelson, esteve aqui, acho que você conheceu ele na primeira vez. Nós falamos sobre isso, sobre a mulher ficar calada. De fato, durante muito tempo eu cresci ouvindo isso aí, e já após 20 anos que eu comecei a entender que de fato a Bíblia, ela não está falando para a mulher ficar calada, não é uma lei estabelecida pelo próprio Deus, né? É só uma questão de estudar mais um pouco, conhecer um pouco de contexto e de exégese, e para você entender, porque de fato, eu vou citar aqui o que eu disse para o pastor Adelson. Se as mulheres devem ficar caladas, Jesus não entra em contradição. Então vocês querem dizer que Jesus entrou em contradição quando Maria viu ele, né? E ele falou para Maria, quando ele ressuscitou, ele disse para Maria, deu uma ordem: vá e anuncie que eu estou vivo. As mulheres não podem falar, e porque ele mandou ela falar, ele não mandou falar para uma pessoa, o pessoal estava reunido em um local, ele mandou ele ir lá, ela ir lá, melhor dizendo. E aí, Jesus entrou em contradição? Será que Jesus também entrou em contradição quando ele falou: ide por todo mundo pregar o evangelho, porque isso aí é para todos, não é só para os homens? Então, algumas pregações acabam que se tornam machista. E eu não sou de falar esse tipo de coisa, tá? Algumas pregações de alguns seres humanos por aí se tornam machista. E Jesus nunca foi machista e nunca entrou em contradição. Sim, exatamente. Mas vamos finalizar. Quer falar mais alguma coisa, Isaías? Não, tranquilo. Então, eu só queria ver a opinião dele, esquentar um pouquinho aqui, que vocês gostam que esquente, né? Então esquentou aqui, tá? E que Deus abençoe a todos vocês. Segunda temporada com o presbítero Isaías finalizando. E compartilha TikTok, Facebook, aonde quer que você esteja. Abençoe mais uma vida, em nome de Jesus.